Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Não só um simples Refúgio Cult, mais uma edição especial que hoje a gente tem um bate-papo muito bom sobre o Oscar que tá vindo aí. Inclusive eu vou participar de uma cobertura, transmissão que vai acontecer lá no canal Meu Tio Oscar, que é um canal especializado nessa cerimônia, do meu amigo Felipe Hauerhuck, que é um especialista em Oscar. Na live a gente também vai ter a Aline Guevara, o Cláudio Formiga, que estão aqui nesse bate-papo, nesse vídeo de hoje, que a gente falou um pouco sobre as nossas memórias do Oscar, alguns até traumas, por que a gente tem algumas críticas, quais são os momentos mais especiais em relação à cerimônia. Então curte o papo aí. Gente, faltando poucos dias aí então pro Oscar 2022, a gente tá aqui juntinhos para comentar um pouquinho aí sobre esse evento. Goste ou não, né? A gente se envolve com ele porque faz parte aí do nosso trabalho, a gente conversa sobre ele, ou pelo menos fica sabendo das coisas que acontecem. E esse ano a gente está junto porque no próximo domingo agora a gente continuará junto para fazer a melhor transmissão para vocês aqui da internet brasileira. Mas só para esquentar um pouquinho aqui o papo, eu queria saber aqui de cada um, eu vou contar a minha historinha aqui também, mas eu queria saber de cada um uma experiência que já teve aí com o Oscar, uma historinha que já teve com o Oscar aí, para a gente relembrar de coisas do passado, para se preparar para o Oscar desse ano. Vamos começar pela Aline. Aline, conte uma história aí, alguma relação sua com o Oscar aí do passado. Legal. Bom, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu comecei a pensar, mas o que eu conto, né? Bom, decidi que eu vou contar como que eu comecei a acompanhar o Oscar, né? A pequena Aline, de 20 anos atrás, tinha assistido O Senhor dos Anéis, ficou encantada com O Senhor dos Anéis. Eu já tinha assistido uns pedaços de cerimônia do Oscar, eu acho legal a festa, sempre gostei. Mas, tão encantada fiquei com o filme, descobri que ele estava indicado, olha só, essa premiação que eu acompanhava esporadicamente, né? E já foi nas Duas Torres, porque eu assisti meio atrasada a trilogia. Então eu comecei a acompanhar pela transmissão aí que As Duas Torres estava concorrendo. Fiquei chocada com Chicago vencendo de Senhor dos Anéis As Duas Torres. Não tinha assistido nada, só As Duas Torres mesmo. Era o único filme que eu tava torcendo ali. E aí eu falei, como assim? Teve algum filme que venceu de Senhor dos Anéis? E eu continuei acompanhando, fui acompanhar no ano seguinte, né? E qual não foi minha alegria, que aí eu já tinha assistido também, né, o Retorno do Rei, que o filme venceu muitas e muitas categorias. Então aí foi aquela coisa, putz, eu consigo amar um filme e ele ser premiado por essa premiação? Como assim? E aí foi assim, eu acho que eu sou só essa coisa que a academia tá sempre querendo colocar, né, de trazer o filme blockbuster e ver se tem um público que vai comprar. Bom, eu comprei. Realmente, eu fui essa pessoa aí que assistiu porque gostava muito de um filme e ficou porque aí começou a acompanhar todos os outros filmes, né, da premiação e comecei a curtir. Aliás, eu assisti depois Chicago e eu falei, caraca, esse filme é muito bom mesmo. Então, tipo, né? E tinha nesse ano também o Pianista, né, Aline? Também filme bacana aí também. Aí, esse eu ainda não assisti. Ainda ficou pra fora. Fica na listinha aí pra assistir. Cláudio, pra gente ficar aí no sentido horário aí, uma historinha aí com o Oscar. Então, Felipe, Lucas, Aline, galera, cara, já assisto o Oscar desde criancinha lá, quando eu era uma formiguinha ainda, né? Não formiga, quando eu era magro, né? Então tem várias histórias, mas eu tava pensando em história, cara. Em 2009, o Oscar caiu mais ou menos aí no Carnaval. Foi aquela apresentação do Hugh Jackman, né, do Wolverine, que ele tinha mudado. Pô, todo mundo tava falando, cara, a apresentação do Hugh Jackman vai ser totalmente diferente. E eu tava hospedado na casa de uns amigos, e o pessoal tinha curtido de manhã e tal, e falou assim, não, Formiga, pode ficar tranquilo, pode ir pra sala e assistir o Oscar tranquilo, que a galera vai dormir, porque a galera tava meio cansada, meio manguaçada e tal. Aí eu, pô, beleza, cara. Aí, pô, fui lá pra sala lá da casa que tava me hospedando, liguei a televisão. No primeira apresentação do Hugh Jackman, veio o pai lá dos meus amigos lá,
sentou e falou assim, Formiga, tu gosta de Oscar? Eu falei, não, eu gosto. E aí ele começou a puxar papo, ele emendou um papo um em cima do outro e só parou quando saiu o prêmio pra Quem Quer Ser Milionário, cara. Eu não conseguia assistir nada na apresentação. Sorte que eu botava pra gravar naquela época, e depois consegui assistir o replay. Mas, cara, aí foi assim. O Oscar de 2009 apresentado pelo nosso amado Wolverine. Que, inclusive, foi uma grande apresentação. Um dos hosts aí que eu gosto. Aí. Sim. Foi. E era aquele ano que tinha o Batman, né? Como é que Cavaleiro das Trevas, né? O Cavaleiro das Trevas, né? Então tava todo mundo ali esperando aquele Oscar póstumo lá pro Heath Ledger, né? Então, Heath Ledger. Heath Ledger. Então, cara, era aquele Oscar assim, pô, cara, tinha tudo de diferente nesse Oscar, mas infelizmente não consegui acompanhar, meu amigo Felipe. Que pena. Mas depois entrou pra história, tá vendo? Depois eu tenho certeza que você prestou mais atenção quando você assistiu a gravação, tenho certeza. Lucas, você que cobre bastante aí os filmes de gênero, filme de horror, como é que é, cara, tua relação com o Oscar? Uma historinha aí legal sobre o Oscar. Eu tenho trauma com o Oscar, eu acho que justamente por isso. E, cara, o meu trauma com o Oscar, ele começou da maneira mais clichê possível. Foi lá em 99, né, com Shakespeare Apaixonado e tal. Eu era molequinho, eu tinha... Acho que tava para fazer 9 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, sei lá. Porque na minha casa, minha mãe sempre gostou de cinema e tal. Então era tipo torcer para time de futebol, ainda mais a Fernanda Montenegro estando lá e tal. Então, pô, será que vai sair o Oscar do Brasil? Então eu lembro, né, de relances assim da noite e ainda muito molequinho acordado e não conseguindo ficar acordado, e depois a frustração de saber que ela não ganhou, e anos depois ver que foi para um filme bem... Eu tenho até medo de rever Shakespeare Apaixonado hoje e não achar revejo. um filme bom. Porque naquela época, né, há muitos anos, há mais de 15 anos, eu vi e achei o filme bem fraco, assim. E eu acho que essa questãozinha dele ter levado o prêmio e tal, deixa o gosto mais amargo na boca, né? Não e aí, só assim, seu. Não só seu, mas acho que da indústria inteira. De todo mundo. Aí não é só o Central do Brasil que foi prejudicado, o Resgate do Soldado Ryan também, que, pô, é uma obra-prima para mim. E aí, o que a Aline falou, e sim, eu acompanhei muito o Oscar nas 3 edições que tava Senhor dos Anéis, porque eu sempre fui muito fã de Senhor dos Anéis. Eu assisti todos os filmes no cinema e tal, ainda molequinho também. Então eu lembro lá em 2004, quando foi, né, o Retorno do Rei, rapou tudo, era, cara, parecia Copa do Mundo, entendeu? Toda vez que o Peter Jackson descia para pegar o prêmio. E só que aí, com o tempo, eu fui, depois dessa fase, 2005, 2006, eu fui cada vez mais ficando mais afeiçoado por filmes de terror, né? Tipo, mais obcecado e tal. E como o Oscar também, além de todos esses probleminhas, essas injustiças, etc., lobby, campanha, etc., é uma premiação que não, assim como outras, mas principalmente não liga para terror. Então a minha frustração no decorrer dos anos foi muito por isso. Pensar que lá em, sei lá, em 2015, 2016, quando começou essa safra de filmes de terror muito bons, tipo A Bruxa, Hereditário, né? O Get Out depois ainda deu uma aliviada porque o Jordan Peele ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Mas assim, são vários filmes de terror de uns 7 anos pra cá que poderiam ter sido muito mais valorizados e nunca foram. Pelo menos indicação, assim, é uma coisa que é raro. Então eu nutro esse... É um ódiozinho do bem, é um ódiozinho... um ódiozinho saudável, sabe? Mas eu sei da importância, não à toa estamos aqui, né, falando e confraternizando sobre o Oscar, que é, né, considerada a maior premiação. E por conta dessas críticas e as pessoas irem lá e reclamarem, é que eu acho que aos poucos eles estão dando uma mudadinha aqui e ali, né?
Bacana. Vou contar então da minha primeira experiência também, que congrega um pouco do que cada um falou, porque eu também, a primeira vez que eu assisti, era criança ainda, bem pequeno, foi um ano antes de você, Lucas. Eu assisti em 98, relativo aos filmes de 97, e assim como a Aline, foi por causa de um filme que eu amava muito e eu queria ver ele ganhando tudo, que era o Titanic, na época, né? E só que assim, era criança, e a cerimônia antigamente era até mais tarde do que é hoje. Ela até ficou foi ficando cada vez mais cedo aí, né? Mas na época começava 11h30 da noite, era uma coisa assim horrorosa, terminava 4 horas da manhã, horário de Brasília. E aí meus pais não deixavam, né? Falaram, pô, moleque, vai dormir, não vai ficar aí até 3 horas da manhã vendo esse negócio. Então eu deixei gravando na época, né? No videocassete, consegui assistir só as primeiras categorias ali. E fui assistir no dia seguinte. Só que no dia seguinte, eu não tinha noção de que o Oscar durava tantas horas, né? Eu pensei assim, bom, eu vou programar para gravar aqui 3 horas, que é para ter certeza de que vai gravar tudo, né? Botei a fita lá, não, tá tranquilo. A gravação terminou quando faltava só melhor direção e melhor filme. Eu falei, não! Não é possível. As principais. Exatamente, gente... O que me salvou foi o seguinte: antigamente existia um negócio que era compacto, né? Depois, alguns dias depois, a emissora, na época era a Globo que transmitia, eles faziam um compacto, assim, os melhores momentos e tal. Aí no compacto eu consegui ver melhor direção e melhor filme, mas quase que eu perco as 2 principais categorias da noite por causa desse detalhe. E depois também nunca mais eu deixei de assistir, de gravar, e aí passei a acompanhar, enfim. Estamos aqui essa noite. E aí vocês viram, então, gente, que tem bastante diversidade aqui, né? De opiniões, de experiências, e é um pouco isso que a gente quer levar na transmissão desse ano. A gente está aqui fazendo online, né? Confraternizando de forma remota, mas no domingo, dia 27, agora vai ser presencial. A gente vai estar no estúdio, coisa linda para você acompanhar a melhor cobertura. Vamos falar um pouquinho de expectativa para fechar, então. Aline, suas expectativas para o Oscar desse ano. Olha, as minhas expectativas estão boas e eu sempre fico com medo quando eu tô colocando as expectativas assim, né? Porque é mais fácil da gente se decepcionar. Então, assim, eu tô torcendo para alguns filmes, eu espero que pelo menos filmes que, sei lá, eu acho que vale a pena aí serem premiados ganhem realmente as estatuetas. Eu estou com um feeling, não sei, misto, sabe? Eu tô com muito medo que alguma coisa que eu não tenha gostado nesse Oscar acabe levando o prêmio principal. Porque na minha cabeça o caminho tá muito claro. Se a academia tá vendo da mesma forma, eu já não sei. Então, assim, por mais que a gente não fique só pela premiação, por quem leva no final, se o filme que ganha a categoria principal é um filme que nos decepciona, né? Fica aquele gosto amargo no final da cerimônia. Então eu espero que pelo menos isso. Mas eu acho que vão ter bons premiados, sim. Formiga, a gente que acompanha aí, fazendo transmissões já há mais de meia década, como é que tá a tua expectativa? Felipe, Aline, Lucas, cara, olha, acho que é a primeira vez que eu tô com mais expectativa pela live do que pela própria festa do Oscar. A live vai também. A live eu sei que vai ser fantástica, vai ser a live das lives para assistir aí, porque, cara, tem muita coisa para falar de cada um desses filmes. A gente tem aí um conjunto de filmes que quase que um não conversa com o outro. Temos uma coisa que é incrível nesse ano. Como tem filme longo, cara, é filme longo aí a dar com pau. Cara, e temos uma grande luta entre a narrativa clássica e a antitrama, né? Tentando aí a narrativa moderna absorver a narrativa clássica, e isso, na verdade, está indo na contramão das expectativas do grande público ao Oscar. Você vê, como a Aline falou e o Lucas complementou, tinha torcida na época do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, que é um filme que é considerado comercial. Talvez o mais perto do que a gente chame hoje dos filmes da Marvel, né? Que as pessoas gostam de chamar de filme da Marvel, que são os filmes de super-herói. Quer dizer, são filmes que agradam um público e, claro, tem o seu valor. Não sei de onde que tiram que o cinema comercial não tem o seu valor.
E talvez desse ano a gente esteja o mais longe desses filmes comerciais, né? E a gente tem aí uma safra de filmes que até discutem esse formato clássico de contar história. E aí eu fico me perguntando, o que o Oscar quer? Eu acho que essa vai ser uma das grandes perguntas. Porque se um lado a televisão vira e fala, olha, a audiência está fugindo, o grande público não dá mais atenção ao Oscar, porque afinal era na noite do Oscar que a gente conseguia ver as celebridades. Mas hoje a gente liga em qualquer rede social e tem celebridade lá. Era no Oscar que a gente às vezes até tinha contato com alguns filmes. Hoje a gente sabe dos filmes numa boa. Quer dizer, o que sobrou para o Oscar? O que tem ali para o Oscar? E o que o Oscar quer ser daqui a 5, daqui a 10 anos? E o que ele tem que mudar? Eu acho que a gente vai discutir muito isso. E, é claro, muito sobre os filmes. Porque, como a Aline falou, o pessoal tem torcida, tem palpite, mas só na nossa live tem opinião. Bacana. Isso aí, ó, questões filosóficas até, eu diria aí, que a gente vai abordar aí na nossa transmissão. Lucas, e a sua expectativa como o maior crítico do Oscar, anti-Oscar aí da internet? Cara, eu, assim, sinceramente, eu não vou falar que em termos de filmes tá maravilhoso, espetacular. Temos bons filmes ali, filmes muito bons, mas tem sempre aquela coisinha do Oscar de tapar buraco, né? Tem uns filmes... Eu tô, nessa altura do campeonato, eu tô terminando de ver os principais filmes e tal, mas já vi aí 70%, 80%. Então, alguns foram bem, tipo, aquele tipo de filme que você fala, isso a gente vai falar lá na live e tal, dia 27, mas são filmes que a gente fala, tá, esse é o tipo de produção que eles colocaram porque tá tendo ali uma panelinha, já tá criando, né, uma certa cultura. Eu realmente espero, e aí o Cláudio falou nessa questão, o que o Oscar quer ser? O Oscar se reinvente, não só nessa questão dos indicados e dos premiados, mas no seu formato, na sua estrutura, na cerimônia, porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas houveram vários anos que a própria cerimônia ela fica muito maçante. Eu acho algumas partes muito maçantes. É óbvio, né, que é uma premiação, a gente precisa ter paciência, mas eles também é um show, é um espetáculo. Eles precisam administrar. Então eu tô ansioso para saber o que eles vão fazer esse ano para tentar equilibrar essa qualidade. Mas a minha expectativa, ela tá boa. Nota 7. Bacana. A minha expectativa para o show é boa, porque ano passado foi um ano muito atípico e eles estão prometendo um show de entretenimento acima de tudo. Eles colocaram 3 comediantes para serem as mestres de cerimônia. Eles estão prometendo segmentos especiais em homenagem a várias franquias clássicas aí do cinema. E vários shows, números musicais, eu acho que vai ser mais no sentido do show, tanto que eles cortaram aí 8 categorias ao vivo, que aí já não concordo com isso. Mas, enfim, a gente vai fazer a cobertura completa. E mais do que expectativa pelo show em si, é a expectativa pela nossa cobertura aqui. Esse conteúdo, gente, a gente está colocando nos nossos respectivos canais. É um conteúdo conjunto que a gente gravou para fazer só uma palhinha, uma prévia do que vai ser essa transmissão do dia 27, domingo agora. Começa às 19h30 e você está mais do que convidado para nos acompanhar. A gente entra no ar com o horário marcado, mas só sai do ar depois que terminar tudo. Então fica tranquilo que a gente vai falar sobre todas as categorias, todos os indicados, fazer análise, falar sobre todos esses assuntos que a gente está falando aqui. E você é o principal convidado. Espero vocês, todos nós esperamos vocês lá ao vivo, aqui no YouTube. Beleza, gente? Então é isso, gente. Obrigado, Lucas. Obrigado, Aline. Obrigado, Cláudio. E a gente se vê no domingo, né? Até domingo. Até domingo. Valeu, galera. Valeu. Falou. Então é isso, meus amigos. No dia 27 de março, domingo, às 19h30, lá no canal do meu tio Oscar, a gente vai fazer uma cobertura ao vivo. Acompanhe lá, o primeiro link na descrição. Vale a pena também você, né, consumir os outros conteúdos do Felipe, que são muito bons. Espero vocês lá no domingo. Um grande abraço e até mais.